Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações para vocês aí sobre como que nós vamos resolver essa atividade de estudos número 1 aí de circuitos elétricos, tá? Pessoal, no contexto aqui da atividade, nós temos que encontrar o valor dessa corrente IX que vocês estão vendo aqui, ó, de vermelho, tá? E nós temos que encontrar essa corrente aqui seguindo três técnicas diferentes de análise de circuitos, tá certo? A primeira delas aqui é utilizando a análise de malhas, tá? Depois nós vamos resolver o mesmo circuito, calcular a mesma corrente utilizando a análise nodal. E por fim nós vamos calcular a mesma corrente utilizando o método da superposição, tá? São três teoremas, aí, três técnicas de análise bastante importantes aí dentro dos circuitos elétricos, tá certo? Vamos começar aqui então a questão número 1, tá? Onde já foram arbitradas para a gente aqui então essas correntes virtuais aqui, né? Conforme foram chamadas, ó. I1, tá? Para a malha número 1, I2 aqui para a malha número 2 e I3 aqui para a malha número 3, tá certo? Pessoal, é importante lembrar que o sentido dessas correntes aqui ele foi arbitrado, tá? Então a gente pode tomar qualquer direção que a gente quiser, beleza? Que lá no final o cálculo e os sinais matemáticos aqui eles vão se compensando, o resultado ele sempre dá o mesmo, tá certo? O máximo que vai acontecer se a gente pegar uma corrente dessa aqui num sentido invertido é aparecer um sinal de menos ali na nossa resposta, tá? E aquele sinal de menos nos indica ali que o sentido que foi arbitrado ele não é aquele, ele seria um sentido oposto, beleza? Mas o módulo da corrente ela tem o mesmo valor, tá? Então as três correntes aqui, 1, 2 e 3, foram escolhidas aqui no sentido horário, tá certo? E nós vamos analisar então o circuito por esse escopo aqui, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente falar especificamente sobre análise de malhas, tá? Tem uma situação que eu gosto bastante de usar aqui, que é colocar a nossa queda de potencial aqui em cima dos resistores, tá certo? Os sinais matemáticos que nós temos aqui das tensões, que eu acho que isso aqui nos ajuda um pouquinho para fazer essa nossa análise, tá? Então funciona assim, ó. Se a nossa corrente, vamos começar pela malha 2 aqui, tá? Ó, se a nossa corrente aqui ela tá no sentido horário, tá certo? Eu vou definir o seguinte, pessoal, que aqui, ó, o local no resistor, aqui onde a nossa corrente entra, eu vou colocar um sinal de mais aqui, ó, beleza? E o local daqui do nosso resistor onde a corrente sai, eu vou colocar um sinal de menos, ó. Então percebam que se a corrente I2 ela tá nesse sentido, ela entra pelo resistor aqui do lado esquerdo dele, e sai do resistor aqui do lado direito, tá? Então onde ela entra no resistor é mais, onde ela sai aqui é menos. Esses sinais aqui eles nos ajudam depois a tomar umas decisões aí que nós vamos ter que tomar durante a resolução do problema, tá? Aqui para o nosso R3 funciona do mesmo jeito, tá? Então nós vamos colocar aqui um sinalzinho de mais, tá? Porque a corrente está entrando nele por cima e saindo aqui pelo lado de baixo, tá? Na fonte, a gente não vai fazer isso porque a fonte ela já tem a polaridade dela, tá certo? A fonte já tem o mais dela e o menos dela aqui, então na fonte a gente considera ela do jeito que tá. É assim que a nossa análise vai funcionar, tá certo? Para nossa malha número 3 aqui, pessoal, ó, então ela também está no sentido horário, eu vou colocar um sinal de mais aqui e um sinal de menos para a saída. A gente não mexe na fonte, porque a fonte tem a polaridade dela, tá? E aí, ó, se a gente der a volta aqui pelo lado de baixo, ela vai entrar no resistor aqui, ó, beleza? E ela sai aqui no resistor pelo lado de cima, tudo bem? Aí vamos olhar para a malha número 1, pessoal, que eu vou adotar aqui então o sentido dessa corrente I1, tá? Então ela vai entrar no nosso resistor R2 por aqui, ó. Então aqui é mais, sai por aqui, é menos, beleza? E para o R1 vai funcionar do mesmo jeito, ó. Então ela é mais aqui e menos aqui desse lado, ó. Tudo bem? Então agora que a gente fez aqui essa definição desses sinais matemáticos, beleza? Já que eu comento com vocês aqui o porquê que eles vão nos ajudar, tá? Vamos nos lembrar o que diz a lei das malhas, né? Ou também conhecida como lei de Kirchhoff das tensões, beleza? Nossa LKT, beleza? Pessoal, a lei das malhas aqui, ela nos diz que se eu fizer a soma algébrica de todas as tensões que eu tenho dentro de uma malha, beleza? O resultado dessa soma, ele é igual a zero, tá? E espera aí que eu vou mostrar para vocês aí como é que nós vamos fazer essa nossa soma, tá certo? E outras coisas aqui que nós vamos precisar considerar, tá, pessoal? Então, aqui nós temos duas fontes aqui que são fontes de tensão, beleza? E nós temos aqui em cima, pessoal, uma fonte de corrente, ó, com essa simbologia aqui, tá? E deve ficar claro para vocês, pessoal, a seguinte situação. Se eu tenho aqui numa malha uma fonte de corrente aqui, ó, que ela está sozinha, ela não está compartilhando aqui duas malhas, ó, percebam que essa fonte aqui ela está valendo somente para a malha número 1, ela não está no meio aqui, ó, de duas malhas, tá?
Se ela estiver do jeito que ela está aqui, valendo somente para a malha número 1, deve ficar claro para vocês que o valor dessa corrente I1 já é 1 mA, beleza? E isso porque ela está nessa posição aqui, tudo bem, pessoal? Ou seja, essa fonte aqui, ela não tem nada a ver com a malha 2 e nem aqui com a malha número 3, tá? Caso ela estivesse aqui, ó, nesse ramo aqui, próximo de R1, ou seja, dividindo as malhas, aí a gente teria que utilizar uma outra técnica de análise que é um pouquinho mais complicada, tudo bem? Mas aqui do jeito que está, ela vai ficar bastante facilitada para a gente. Então, que fique bem claro, ó, se a fonte de corrente não compartilha as malhas, a corrente aqui, ó, na qual a fonte pertence, a corrente da malha na qual essa fonte pertence, ela vale o valor da nossa fonte aqui. Isso aqui vai nos ajudar bastante, tá? E eu vou chamando a atenção de vocês aqui para todos esses pontos aí durante a nossa resolução, beleza? E aí, gente, uma outra situação aqui que deve ficar claro para vocês também é a seguinte: eu preciso encontrar aqui essa corrente IX, ó, tá? E eu não preciso fazer o cálculo do circuito inteiro para isso, tá, pessoal? Pelo seguinte, ó, a posição que essa corrente X aqui está, me indica aqui que essa corrente X é a corrente que passa pelo resistor R1, tudo bem? Então, gente, qual que é o cenário aqui? O meu resistor R1, ele está compartilhando as malhas, ó, ou seja, ele vale para a malha 1 e vale para a malha 2. E deve ficar claro para vocês que como Ix é a corrente que passa por R1, se eu encontrar o valor da corrente I1 e encontrar o valor da corrente I2, eu já consigo encontrar o valor da minha corrente Ix combinando essas duas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que nós vamos fazer isso, tudo bem? Então, gente, vamos lá, né? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, utilizando a lei e essa técnica de análise aqui por lei das malhas, é definir uma equação matemática aqui para a nossa malha número 2, tá certo? Uma equação matemática para a malha número 3. E para a malha 1 eu não vou precisar de equação matemática porque a corrente dela já é 1 mA. Essa equação matemática que eu vou definir aqui vai me ajudar a calcular o valor de I1 e 2, aliás, o valor de I2 e o valor de I3, tá certo? Mas se eu não tivesse fonte de corrente que fosse uma fonte de tensão, eu precisaria encontrar o valor de I1 também, tá? Então essa fonte aqui veio para dar uma facilitada aí, beleza? Então eu vou, por exemplo, começar da seguinte forma, pessoal. Eu vou chamar aqui, ó, de malha, tá? Número 2, beleza? E nós vamos usar a lei das malhas para determinar essa equação matemática. Então lembrando que a soma das tensões em uma malha é igual a zero, beleza? Então, o próximo passo aqui que a gente vai adotar é o seguinte, pessoal. Eu vou escolher um lugar aqui da malha onde eu vou começar a fazer a leitura dessas tensões, tá? Eu vou começar, por exemplo, por esse ponto aqui, ó, por esse nó que vocês estão vendo. E percorro a malha aqui, pessoal, no sentido da corrente, ó, tá certo? Então vamos lembrar que pela lei de Ohm, para a gente calcular a tensão V, a gente vai fazer R vezes o valor de I, tá? E aí nós vamos fazendo essas continhas aqui, ó, R vezes I, para cada uma dessas resistências que a gente tem aqui, considerando as correntes que passam por elas. Vamos lá, que é bem tranquilo aqui da gente fazer. Então, ó, vamos começar aqui por esse ponto, tá? Percorrendo aqui o primeiro resistor R1, eu não vou somar o valor dele, tá certo? 55 kΩ. Eu vou somar o valor da tensão que tem nele. É soma de tensões aqui, ó. Então nós vamos colocar aqui, pessoal, 55, beleza? K, que é o valor do resistor, né? 55K, vezes o valor da corrente que passa por ele. Essa corrente que está passando aqui é a nossa corrente I2, ó. Então percebam que se eu fizer R, que é 55K, vezes a corrente dele, tudo bem? Isso aqui me dá uma tensão, ó, R vezes I, beleza? Então nós vamos somar aqui algebricamente tensões, tá? E por que essa palavra algébrica, pessoal? É porque os sinais matemáticos eles vão mudando aqui para a nossa equação, tá? Então agora é que entra aquele mais e menos que a gente havia combinado ali, ó, tá certo? Pessoal, estão vendo que ficou um sinal de mais e menos aqui, ó? Se ficou um sinal de mais e menos é porque as correntes aqui estão percorrendo o resistor em direções opostas, ó. Percebam que pela corrente I2, ela vai aqui, ó, da esquerda para a direita. E pela corrente I1, ela vem da direita para a esquerda, ou seja, o efeito que eu tenho aqui é subtrair essas duas correntes aqui, beleza? Então, por isso que esses sinaizinhos aqui, eles nos ajudam, porque se ficar mais com menos, aqui dá menos. Então, a próxima leitura que eu vou fazer, eu tenho que ler o resistor duas vezes, nós vamos colocar um sinal de negativo aqui, ó, um sinal de menos. E lembrando, por que eu preciso ler o resistor duas vezes? É porque passam duas correntes aqui nele. Passa a corrente I2 e passa a corrente I1, tá? Então, ó, vamos fazer a leitura dele de novo. A tensão dele vai ser 55K, tudo bem? Que multiplica a outra corrente que passa por ele, beleza?
Só que a outra corrente que passa por ele, pessoal, conforme a gente já definiu, beleza? É aquela corrente que vale 1 mA ali em cima, tudo bem? E eu posso substituir isso aqui agora ou daqui a pouco, tá? Eu vou fazer bem passo a passo aqui para não ter dificuldade aqui para vocês. Então, é o valor dele vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente I1. Só que essa corrente I1 eu já tenho ela aqui, ó. Depois eu vou substituir os valores aqui, tá bom? Então, estou lendo somente esse resistor. Então, percebam que eu li R vezes I2 e o R vezes o I1 aqui, ó, tá bom? E o sinal de menos é porque ficou mais com menos. Vamos avançar aqui para o nosso R3, que agora acho que vai começar a fazer mais sentido aí para vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Seguindo aqui a minha malha, tô vendo meu sinal de mais aqui, ó. Então, mais por dentro da malha, tá certo? Eu tô lendo a malha 2 aqui, ó. Nós vamos ler aqui, ó, 10K, que é o valor do R, vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente I2, tudo bem? Só que ele está mais com menos também, ó. Ele está compartilhando a malha com a corrente I3 aqui. Aliás, está compartilhando a malha 2 e a malha 3, né? Então, como eu tenho um sinal de menos, eu vou ler menos aqui, ó. Menos 10K, tudo bem, ó, sinais trocados, né? Menos 10K que multiplica a corrente por ele aqui, ó. I3, beleza? E seguindo aqui, pessoal, eu quero que vocês percebam que a minha fonte ela está no sentido horário, ó. Quando eu for passar pela fonte de 12 volts, a fonte de 12 volts é uma tensão também. Eu vou pegar ela pelo lado negativo primeiro, ó, porque a corrente vai entrar nela por aqui, ó, beleza? Então nós vamos ler aqui como menos, tá certo? 12, ó. Então observe que eu somei todas as tensões que tem aqui na minha malha algebricamente. A gente foi trocando os sinais aqui. Quando eu somo todas as tensões que tem na malha, ó, cheguei no ponto onde eu saí, a lei das malhas me diz que se eu somar todas elas, isso aqui tem que ser igual a zero, beleza? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida aí vocês vão me chamando ali que a gente vai tentando ajudá-los ali, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou dar uma arrumada aqui nessa equação para que ela fique bem tranquila ali para a gente poder trabalhar, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 55, tá? K e 2 aqui, menos 55K, que multiplica... Qual que é o valor da nossa corrente I1 aqui, pessoal? Ela é 1 mA, tá certo? Só que aqui vai aparecer um detalhe, tá, da nossa análise de malhas. Ela tem essas particularidades aí dos sinais matemáticos. Ó, essa flecha aqui, tá certo? Ela tá apontando aqui para o lado esquerdo. Ela me diz aqui que a minha corrente aqui, que é enviada por essa fonte, ela tá vindo aqui, ó, para o lado esquerdo. Só que a corrente virtual foi adotada no sentido contrário a ela, tá certo? O exercício já deu essa corrente aqui para nós no sentido trocado. Então, como elas estão invertidas, beleza? Eu preciso obrigatoriamente colocar um sinal de menos aqui, ó. Caso a minha corrente I1 estivesse no sentido anti-horário, a gente ia colocar mais aqui, beleza? Mas ela está invertida, então nós vamos ler ela como menos 1 mA aqui, ó. Beleza? Então o sinal de menos aqui no lugar do I1, ele deve aparecer aqui, senão nós vamos ter problema ali no resultado, tá? Então, mais aqui, ó, 10K, o valor de I2 eu não tenho, tá certo? Menos 10K I3, tá? E isso aqui é igual, pessoal, eu tenho menos 12 aqui desse lado, eu vou jogar o 12 para o lado direito ali, então isso aqui vai ficar 12 positivo, tá? Eu vou organizar essa equação, eu vou deixar tudo que é K, aliás, tudo que é I2 e I3 de um lado, tudo que é número sozinho do lado de lá, tá? Então eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, começando por I2, eu tenho 55K com I2, mais 10K com I2 aqui, ó. Então isso aqui me dá 65K I2. Beleza? Agora o que nós temos para I3 aqui, pessoal? Eu tenho menos 10K, né? Então menos 10K I3. Tá certo? Isso aqui vai ser igual, pessoal, o 12 que já estava ali, ó. E aqui, gente, eu tenho uma situação, ó. K significa 10 à terceira. Mili significa 10 elevado a menos 3, né? Então, esse K com esse mili aqui, eles se cancelam, beleza? Então, o que eu vou ter aqui, pessoal? Eu tenho menos 55 apenas, vezes menos 1. Isso aqui dá mais 55, ó. 55 positivo, beleza? E eu vou pegar esse 55 positivo, que ele é um número somente, ó, 55 apenas, e eu vou jogar para o lado direito ali. Então, ele vai passar para o lado direito como menos 55 aqui, ó. Tudo bem, gente? Beleza? Então vamos lá. Só finalizando aqui a nossa equação, ela vai ficar assim, ó, 65K I2 menos 10K I3 aqui. E se eu fizer 12 menos 55 aqui, isso aqui me dá menos 43. Tudo bem? Então essa daqui seria a equação para minha primeira malha aqui.
Bom, agora então na sequência, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que para a nossa malha número 3, beleza? Então nós temos uma equação para cada uma das malhas ali, tá? Então malha número 3, beleza? E aí caso tenha ficado alguma dúvida aqui em cima, acho que agora vai começar a esclarecer legal. Então, ó, nós vamos somar todas as tensões aqui da malha. A primeira coisa que nós vamos fazer é escolher um lugar aqui para onde a gente vai partir. Eu vou começar daqui, ó, desse nozinho que eu tenho aqui no meio, percorrendo aqui a malha no sentido da corrente que foi arbitrada para a gente aqui, ó. Então, somando tensões, certo? R vezes I. Então, percebam que a primeira que eu tenho aqui, ó, é 60K vezes a corrente que passa por ele, que é I3. Então, vamos começar a escrevê-la aqui, ó. 60K vezes I3. Tudo bem? Menos, né? E por que menos? Porque elas estão aqui, ó, com sinais trocados, tá? E eu tenho 60K que multiplica I1, ó. Nesse resistor aqui passa I3 e passa I1 também, beleza? Então vamos lá, ó, menos 60K que multiplica I1. E depois a gente substitui os valores aqui nela, tá bom? Vamos seguir aqui, pessoal. Eu estou percorrendo a minha malha nesse sentido, ó. Percebam que eu vou pegar a fonte, ó, pelo lado de cima agora, porque eu estou seguindo o sentido horário aqui, ó. Então nós vamos pegar menos 5 aqui, ó, beleza? De acordo com a polaridade que essa fonte está. Então vamos lá, ó, menos 5. Lembrando que aqui a gente não coloca 5 vezes I3, porque o 5 já é uma tensão, tá? Então a gente multiplica R vezes I para ter uma tensão, e quando a gente tem fonte é simplesmente o valor dela, beleza? Então, avançando aqui, ó, nós vamos pegar o resistor de 10K, ó, mais 10K vezes I3, ó. Então, mais 10K vezes I3, tudo bem? E menos, né, porque os sinais estão trocados, ó, o resistor R3, ele compartilha malha 2 e 3. Então, nós vamos ler 10K vezes I2 aqui nessa pegada. Então, menos 10K vezes I2, tudo bem? E percebam que eu cheguei aqui no ponto de partida, então eu já li a minha malha inteira, ou seja, somei todas as tensões aqui da minha malha, tudo bem? Então, quando a gente soma todas as tensões, a gente diz que isso aqui é igual a zero, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Só dando uma melhorada aqui na nossa equação, beleza? Vamos colocar aqui, ó, 60K I3, tá? Menos 60K, e agora nós vamos colocar aqui o valor do nosso I1 aqui, ó. Então, lembrando que o I1 vale menos 1 mili. Por que ele vale menos 1 mili? Porque a corrente I1, o sentido arbitrado aqui para a corrente I1 está no sentido oposto aqui da minha fonte de corrente. Então, por isso, menos 1 miliampere aqui, que é o valor de I1. Tá? Então, menos 1 mili está aqui, ó. Tudo bem? Agora eu vou deixar aqui, ó, mais 10K I3. Tá? Esse menos 5 eu vou jogar lá para a direita. Menos 10K I2. E isso aqui é igual a 5 positivo, tudo bem? Pessoal, a gente vai acabar, no fim das contas, tendo um sistema de equações aqui, ó, para a gente encontrar o valor de I2 e I3. Esse aqui é o objetivo da lei das malhas, encontrar o valor de I1, I2 e I3, aquelas correntes arbitrárias, tá? Como nós vamos montar um sistema, eu vou deixar essa equação organizada da seguinte maneira. Eu vou começar por I2, depois eu vou deixar I3, beleza? Então vamos lá, ó, começando por I2 aqui. Quem que nós temos aqui para I2? Ó, menos 10K I2. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, menos 10K I2. Agora vamos ver o que nós temos para I3. Pessoal, eu tenho 60K com I3 e tenho 10K com I3 aqui. Então isso me dá 70K, né? Então mais 70K I3, beleza? Pessoal, aqui agora ficamos com esse K e o mili aqui desse lado, eles se cancelam, né? Porque K é 10 a terceira e mili é 10 a menos 3. Presta atenção aqui para a gente não errar nos sinais, ó. Menos 60 vezes menos 1 dá 60 positivo, tudo bem? Quando eu jogar esse 60 para lá, ele vai negativo, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, 5 menos, tudo bem? 60, tá? E aí, só escrevendo ela novamente, para a gente finalizar aqui, eu vou ter menos 10K I2, beleza? Mais 70K I3, e isso aqui é igual a menos 55. Então, essa daqui seria a equação para a nossa malha número 2 aqui, tá bom? Então, pessoal, eu vou organizar elas duas aqui num sistema de equações, tá? Vamos colar ela aqui. Deixa eu pegar outra equação, tá? Só copiar e colar ela aqui, ó. E a gente vai organizar isso aqui dentro de um sistema.
vamos colocar a nossa chave aqui, beleza? E aí, galera, o que eu preciso fazer? Lembra que quando eu comentei com vocês lá no início dessa resolução, eu preciso encontrar o valor de Ix, tá? E, pessoal, Ix, ela é uma combinação da minha corrente I1 aqui com a minha corrente I2, beleza? Então, se eu encontrar o valor da minha corrente I2, eu já consigo encontrar o valor da corrente Ix, porque o I1 eu já tenho, tudo bem? Então, Ix é a corrente que passa no R1, tá? Então, correntes que passam no R1 seria a corrente I1 e a corrente I2, ó. Então, assim, eu não preciso resolver esse sistema aqui inteiro. Se eu achar o valor de I2, eu não preciso do I3 para encontrar o valor do Ix, tudo bem? E aí, galera, para resolver esse sistema aqui, para encontrar I2, vocês podem fazer da forma como acharem melhor, tá? Como esses números são... tem os coeficientes aqui meio desajeitados aqui, eu vou fazer por Cramer, beleza? Mas vocês podem fazer pelo método da soma, substituição, aí a forma como vocês acharem melhor, tá? Eu vou resolver pelo Cramer aqui, que eu gosto bastante dele aqui. Então vamos lá, vamos chamar aqui a determinante de uma matriz principal aqui, que eu vou chamá-la de A, tá? E esse determinante ele vai ser dado da seguinte forma, né? A gente usa os coeficientes do sistema aqui. Então nós temos 65, tudo bem? Menos 10, menos 10 e 70, tá? Então nós vamos encontrar essa nossa determinante aqui, ó. Lembrando aqui que a nossa diagonal que fica virada para a direita é a positiva, né? E a diagonal que fica virada para a esquerda aqui é a nossa diagonal negativa, certo? O que nós vamos ter aqui, ó? 65 vezes 70, tá? Se eu multiplicar isso aqui, isso me dá 4.550, beleza? Positivo, né? E aqui eu tenho 10 vezes 10, que dá 103 sinais de menos aqui, ó, porque tem o menos da diagonal, tudo bem? Vai ficar negativo também, então eu tenho menos 100 aqui, beleza? Então, 4.550 menos 100 é 4.450, tá? Então, vamos lá. Agora a nossa matriz secundária. Vamos encontrar a determinante dela também. Eu vou chamar essa matriz de determinante da AI2, porque é ela que vai me ajudar a encontrar o valor da minha corrente I2, certo? Lembrando como é que a gente faz isso, a gente vai pegar os nossos termos independentes aqui, ó, ou seja, os resultados do sistema. E se a minha matriz se chamar I2, eu vou substituir a coluna do I2 aqui pelos termos independentes aqui do meu sistema, né? Ou seja, vamos tirar aqui os 65 e 10 e nós vamos colocar aqui, ó, menos 43 e menos 55, tá? E aí a coluna do I3 aqui ela fica igual, ó, menos 10 e 70, beleza? E aí fazemos a mesma situação, tá, pessoal? A gente vai calcular a determinante dela aqui, positiva para a direita e negativa aqui para a esquerda, beleza? Pessoal, se eu multiplicar aqui 43 vezes 70, isso aqui me dá menos 3.010 aqui, tá? Menos porque eu tenho um negativo aqui, né? 10 vezes 55 aqui dá 550, eu tenho 3 sinais de menos aqui, então menos 550, beleza? E aí, pessoal, se eu fizer 3.010 menos 550 aqui, isso dá 3.560, né? Isso mesmo, 3.560 negativo aqui, ó. Opa, deixa eu melhorar isso aqui, negativo aqui, tá? E aí sim, pessoal, se eu tenho a determinante aqui da minha matriz secundária, o determinante da minha matriz principal, eu consigo encontrar o I2, né? Com a nossa regrinha de Cramer lá. Então, o I2 ele vai ser o determinante da AI2, né? Ou seja, que é menos 3.560 dividido aqui, né? Ou seja, sobre aqui 4.450, beleza? Se vocês fizerem esses cálculos aqui, pessoal, isso dá, deixa eu calcular rapidinho aqui, menos 0,8, tá? Só uma situação aqui, eu não sei se vocês observaram, mas eu excluí o K aqui, ó, só para facilitar um pouquinho o nosso cálculo, mas todos esses números aqui, eles têm um K junto com eles, beleza? Então, pessoal, essa corrente aqui, 2, ela é menos 0,8 miliampere também, tá? Porque tinham os Ks aqui, as potências 10 elevado a terceiro, só omiti eles aqui para facilitar o nosso cálculo, beleza? Mas o resultado que a gente tem aqui, então, é menos 0,8 miliamperes. De novo, por que deu negativo, tá? Deu negativo porque o sentido arbitrado para a minha corrente I2 não é esse aqui, ó, que é o sentido horário. Se a gente tivesse escolhido ele no sentido anti-horário, o valor do I2 teria ficado um número positivo, mas daria 0,8 do mesmo jeito, tá? Então a lei das malhas aqui, ela nos ajuda aqui nesse cenário, beleza?
Então, por fim, para a gente finalizar aqui, como é que nós vamos encontrar, tá certo, a nossa corrente IX, que é o grande objetivo que nós temos aqui da nossa questão, tá? Pessoal, a corrente IX ela vai ser uma combinação da corrente I1 com a corrente I2, beleza? Corrente I1 com a corrente I2, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Como ela está no sentido contrário aqui, beleza? Eu vou pegar menos 1 mA, ó. Menos, tá certo? 1 mA, porque elas estão com sinais opostos aqui, ó. Então, eu vou fazer a corrente I1, beleza? Subtraindo a corrente I2 aqui, ó. Que elas estão em sentidos opostos, lembram? Então, beleza? Só que como ela está invertida aqui, ó, eu vou considerar essa corrente aqui como menos 1 mA, tá? Então, qual que é o cenário que nós vamos pegar aqui? Então, para eu encontrar a minha corrente IX, eu vou fazer I1, aliás, melhor ainda, ó, menos I1, tá? E menos a minha corrente I2 aqui, ó, tá bom? Então, minha corrente IX, pessoal, ela vai ser menos 1 mA menos a corrente I2 que a gente acabou de encontrar, ó, que ela vale menos 0,8, beleza? Miliamperes aqui, ó, tá? Pessoal, esse menos com menos fica mais aqui, né? Então, o valor que eu vou ter para minha corrente IX aqui, ele vai dar menos 0,2 miliamperes aqui, ó, tá? Então, lembrando que esse sinal de menos aqui, ele só aconteceu, beleza? Justamente porque nós temos o sentido dessa corrente aqui trocado em relação à nossa fonte de corrente aqui, ó, beleza? Se ela tivesse virada para o lado anti-horário aqui, ela daria 0,2 miliamperes positivo, tá? Então, o sinal de menos aqui, ele somente nos indica essa direção que está trocada, mas em módulo, beleza? Ela seria 0,2, tá? Só para a gente medir essa corrente aqui num circuito de verdade, esse sinal de menos aqui, ele significa inverter, trocar as pontas do multímetro, a vermelha pela preta. E geralmente quando a gente faz a troca aqui, aparece um sinal de negativo ali, né, no nosso multímetro, tá? Mas só se a gente desinverter a ponta, ele já dá o sinal positivo. Mas o valor lido pelo multímetro, por exemplo, seria 0,2 miliamperes do mesmo jeito, independente da posição das pontas, tá? Então, portanto, aqui, ó, só para a gente concluir, beleza? A nossa corrente IX, tá? Ela vale 0,2 miliamperes e essa daqui seria aí a nossa resposta final do problema. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro a explicação, mas caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma situação, é só vocês me chamarem, tá certo? Vamos avançando aí para as demais questões.